Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. E daí, vocês estão prontos para começar a aprender coisas novas? A nossa aula de hoje nós vamos começar um assunto novo, que são as unidades de medida de tempo e temperatura. Tá? Nós vamos ver esses assuntos nas páginas 94, 95 e 96 do livro. Então, na abertura dessa unidade, a gente tem uma conversa entre as amigas. Ó, uma das meninas diz: meu aniversário será neste sábado, às 7 horas da noite. A outra amiga diz assim: eu vi na televisão que no sábado a temperatura máxima será de 21 graus e a mínima de 14 graus. E aí, gente, vocês acham que essa temperatura é uma temperatura que representa calor, representa frio? O que vocês acham que essa temperatura representa? Vocês sabem dizer que tipo de roupa vocês têm que usar quando a temperatura é de 21 graus e quando é de 14 graus? Isso é importante, porque se for no aniversário da amiga, tem que escolher uma roupa adequada. E a outra amiga diz assim: nossa mãe encomendou um bolo de 2 quilos para o seu aniversário. O que significam todas essas expressões que elas usaram? Nós vamos ver aqui as unidades de medida de tempo e temperatura. Essas palavrinhas significam quantidade de tempo que vai passar ou quantidade de bolo que foi comprado. São unidades de medida. Aqui nós vamos prestar atenção nas de tempo e de temperatura. Quais unidades de medida são usadas para indicar tempo e para indicar temperatura e peso? Para indicar tempo, que unidades você usa para indicar, por exemplo, a idade que você tem? Você pode dizer em anos. Mas se você conhece algum bebê que ainda não fez um ano, a medida da idade dele pode ser dada em meses, em semanas, em dias. Sempre são palavrinhas que a gente usa para indicar uma quantidade de tempo que passou, tá? Mas, por exemplo, se alguém pergunta para você quanto tempo você passou na escola hoje, ou quanto tempo você ficou jogando com seus amigos, aí você não vai dizer anos, meses ou dias. Você vai usar outras unidades de medida que são menores, porque você não vai passar tanto tempo jogando com os amigos sem parar. Aí você pode usar unidades como horas, como minutos, e algumas coisas a gente usa uma unidade bem pequenininha, que são os segundos. Tudo isso você já deve ter ouvido falar, tá? E a temperatura? A temperatura, que é para indicar quanto está quente ou quanto está frio em algum lugar ou algum objeto, alguma coisa que você quer dizer se está quente ou frio, você usa uma medida chamada grau, como a gente viu na página anterior. Ela falou que a temperatura naquele dia ia estar de 21 graus a 14 graus, ou seja, a temperatura menor era de 14 graus e a maior de 21 graus. E a outra unidade que a gente vai falar, aquela que indicava a medida do bolo, é o peso, que está aqui entre aspas, porque na verdade a gente está falando de uma unidade de medida que mede medida de massa. Mas no dia a dia a gente usa a palavra peso. Quanto você pesa? Qual é o seu peso? E isso é dado pode ser dado em gramas, pode ser dado em quilogramas. E a segunda pergunta é: tá, que instrumentos a gente usa para medir essas coisas, como o tempo, a temperatura e o peso de um objeto? Por exemplo, se a medida de tempo é desconhecida, que instrumentos você vai usar para medir? Se for falar de anos, meses, você pode usar um calendário. O calendário vai te indicar as medidas de tempo. Ou um relógio. O relógio mede o tempo mais curto. Você pode usar um relógio de pulso ou relógio do celular, que vai te indicar o tempo que está passando numa medida mais curta. E a temperatura?
Como que as pessoas usam para medir a temperatura das coisas? Você já viu um termômetro? Existem termômetros que são digitais, que podem parecer uma caneta, alguma coisa assim, e que eles têm um visor onde você, encostando a ponta do termômetro no objeto que você quer medir a temperatura, ele vai indicar no visor o número, a quantidade de graus que tem naquele objeto. Também é usado pelos médicos para medir a temperatura do nosso corpo, porque quando a gente fica doente, a temperatura do nosso corpo pode aumentar quando o corpo está se esforçando para curar aquela doença. E é assim que às vezes os médicos descobrem que você está doente. E o peso de um objeto? Esse você já viu, você já deve ter subido numa balança ou até visto uma pessoa cozinhar pesando os ingredientes. Vamos falar então dos sistemas de medidas. Observe esse texto. Com a evolução da humanidade e a formação das civilizações, o ser humano sentiu a necessidade de medir o tamanho das terras, a altura de torres, a duração de um ano, etc. No início, as unidades de medida eram baseadas em partes do corpo humano, como o palmo, essa medida aqui da mão, o pé, o tamanho do pé e a polegada. A polegada é a distância aqui da ponta do dedo polegar. Isso, no entanto, ocasionava muitos problemas, pois essas unidades não tinham tamanho padrão. Chega uma pessoa que é maior do que eu e mede em palmos, por exemplo, se eu quiser medir a altura aqui em palmos, eu vou lá e conto e digo que tem 10 palmos. Aí chega uma pessoa que tem a mão maior que a minha e vai dizer, mas são só 9 palmos. E daí um diz 10, outro diz 9, quem que está falando a verdade? Então essas unidades referentes ao tamanho das partes do corpo, elas não são muito precisas. Por isso, no ano de 1789, o governo francês pediu à Academia de Ciências da França, aos cientistas da França, que criasse um sistema de medida constante, que não variasse, que fosse igual para todo mundo. Assim foram criados sistemas de medidas para tempo, massa, capacidade, distâncias e temperatura. Para medir o tempo foi criado o relógio. É claro que já existiam relógios, mas eram relógios, por exemplo, como a ampulheta, que é aquele reloginho de areia, que não é muito preciso, relógio de sol, que varia conforme a época do ano. Então eles criaram um relógio com um mecanismo que daí era mais preciso. Em geral, utilizamos como unidade de medida a hora, o minuto e o segundo. Também podemos medir o tempo em calendários, tendo como base os dias, as semanas, os meses e os anos. Para medir a massa, que a gente falou que a gente normalmente chama do peso, foi criada a balança. E as unidades de medida mais utilizadas são o quilograma, que é o que a gente chama de 1 quilo, tá? E o grama, que é uma divisão do quilograma bem pequenininha que serve para medir coisas pequenas. Para medir a capacidade, utilizamos um recipiente graduado. Capacidade por exemplo, o que cabe dentro de uma garrafa. Como as garrafas podem ter tamanhos diferentes, a gente pode ter um recipiente, um copo, que tem as marcas certinhas e daí a gente vai comparando a quantidade que cabe ali dentro. As unidades de medida mais utilizadas são o litro e o mililitro. O litro serve para medir quantidades maiores, por exemplo, uma garrafa de suco, uma garrafa de refrigerante, e o mililitro, uma garrafa de um pacote de leite, e o mililitro serve para medir quantidades pequenininhas de líquido, por exemplo, um remédio. Se vocês olharem embalagens de remédio, as medidas são dadas em mililitros. Para medir comprimentos e distâncias, existe a fita métrica. As unidades de medida mais utilizadas são o centímetro, o metro e o quilômetro.
A fita métrica, ela tem um tamanho entre 1 metro, 1,5 metro e serve para você medir coisas mais ou menos desse tamanho. Mas se, por exemplo, você for fazer uma viagem e quiser medir a distância que você percorreu, não basta você usar uma fita métrica. Você vai precisar usar um sistema que tem no carro que mede distâncias bem maiores. E para medir a temperatura foi criado o termômetro. A gente usa como unidade de medida o grau Celsius. Como tarefa de casa, eu vou mostrar aqui já, vocês têm um objeto digital, tá bom? E vocês vão ver algumas informações sobre as unidades de medida. Mas vamos fazer umas tarefas antes disso, fazer uns exercícios. Observe as situações a seguir e complete as frases com as informações correspondentes. O celular... Aqui temos o desenho de um celular. O celular está se referindo a medidas de... Qual informação que está em destaque aqui no celular? Esse número 23 com esse símbolo de bolinha que representa grau, tá? E está mostrando um solzinho aqui. Isso quer dizer que a temperatura está mais quente. O celular está referindo-se a medidas de temperatura. Isso aqui que significa a medida em graus. E para medi-las devemos utilizar a unidade de medida que eu falei, que é o grau. Na letra B, temos assim, o objeto ao lado chama-se, isso aqui é uma balança, serve para medir, para pesar as coisas, tá? Aquilo que eu falei que são as medidas de unidade de massa. Então, chama-se balança e traz informações sobre a medida de massa de uma pessoa ou objeto. Se é mais pesado ou menos pesado. Em seguida, nós temos uma placa que traz uma informação. A placa está indicando a distância em uma estrada. Para medir uma distância, posso utilizar uma... Bom, primeiro, ela está indicando a distância. Segundo a placa, faltam 50 metros para chegar em Fortaleza, tá? Para medir uma distância, posso utilizar uma fita métrica. Posso também utilizar uma régua, só que uma régua é pequena, serve para objetos pequenos, tá? Eu posso medir o comprimento, posso medir a largura. Para objetos maiores, eu posso usar a fita métrica, eu posso usar uma trena, que é um objeto que é um pouco mais longo que uma fita métrica. Mede 5 metros, 10 metros, tá? Na letra D temos um convite, ó. Não perca a Festa dos Monstros, dia 10 de abril, às 10 horas. As informações que a gente está vendo de unidades de medida tratam de uma data e do horário. A data é dada com o dia e o número que representa o mês. E 10 horas é o horário. No convite foi utilizada uma medida de tempo. Para representar as horas, utilizamos o quê? Um relógio digital ou analógico. O relógio de ponteiros é chamado de relógio analógico. E por último, a informação ali que o cozinheiro está dando. Vou precisar de 1 litro de leite. 1 litro de leite também é uma unidade de medida, mas é uma unidade de medida de capacidade. Para a gente saber que está comprando 1 litro de leite, a gente olha na embalagem de uma caixinha ou de um saquinho de leite, ou até se você usa uma jarra de medida, ela tem marcações que mostram quanto que é 1 litro, meio litro, 2 litros. Que pode ser medida por meio de vamos ver lá, a gente tinha essa informação aqui,
que é recipiente graduado, ou seja, um recipiente que tem marcas indicando as quantidades. Numa cozinha, é comum se encontrar um copo de medida, para quando você vai fazer uma receita, você acertar exatamente a quantidade necessária. Agora que nós revisamos já algumas coisas sobre as unidades de medida, vocês podem, como atividade de casa, ver o RA da página 96. Obrigada pela atenção, a gente se vê na próxima aula.